Bem-vindo ao nosso agro, bem-vindo a 2021. Começamos mais um ano desejando a você de casa muita saúde, paz e conquistas. No programa de hoje, continuamos a nossa retrospectiva com as principais reportagens de 2020. Vamos conferir. No Rio Grande do Norte, a assistência técnica e gerencial do Senar faz a produção de caju se tornar ainda mais rentável para os produtores. Fizemos um manejo de poda, da adubação correta, tá vendo? Graças a Deus tá aumentando a produção aí e tá dando certo. Veja também, Projeto Agro pelo Brasil mostra o trabalho dos produtores rurais e debate os grandes temas para o desenvolvimento do país. O técnico em agronegócio ele é um agente transformador da sociedade em que ele vive. E ainda a CNA atua para manter os convênios do ICMS que reduzem o custo de produção e mantêm o agro mais competitivo. Oneraria muito o custo de produção, prejudicando não só o setor produtivo rural brasileiro, mas toda a sociedade do Brasil. Vem com a gente que tem muita coisa boa no programa de hoje. O Rio Grande do Norte é um dos principais produtores de caju do país. Os números foram conquistados com o apoio do Senar, que levou assistência técnica e gerencial para os agricultores do estado. A reportagem foi feita antes da pandemia de Covid-19. Por isso, nossa equipe e os entrevistados não estão utilizando máscara. Fruto aromático de onde se aproveita tudo, da polpa à castanha. Assim é o caju, originário do Brasil, cada vez mais forte na renda do agricultor do semiárido. A produção de cajus surge como uma alternativa importante para os produtores aqui da Baixada do Apodi, no Rio Grande do Norte. Isso porque a produção ocorre justamente no período mais seco. Por isso, 2.000 pequenos produtores da região começaram a receber assistência técnica do Senar. Seu Zacarias e o filho dele, Pauliano, são dois desses produtores. Com orientação técnica do Senar, eles cultivam 7.000 pés de caju na propriedade de 86 hectares. Fizemos um manejo de poda, da adubação correta, tá vendo? Graças a Deus tá aumentando a produção aí e tá dando certo. As mudanças foram promovidas pela assistência técnica e gerencial do Senar. Acertar a poda foi a principal orientação. Antigamente, o processo de poda que eles faziam era levantavam muito a saia da planta, deixavam ela com pouca copa e isso acabava diminuindo a produção, porque o cajueiro ele produz da parte central para a parte de baixo. Então, quando ele levantava muito a saia da planta, né, que a gente chama dessa forma, ele acabava diminuindo a copa e a área, né, para se produzir. A poda também abre caminho para o vento e o sol e reduz a incidência de fungos. As árvores têm altura média de 2 metros para a colheita manual. Difícil era controlar a praga conhecida como besouro dos ponteiros, mas eles encontraram a solução. É uma armadilha luminosa, né, que a gente está usando para o controle do besouro dos ponteiros, que é uma praga, né, que vem nos dando muito trabalho aqui na região. Ele tem um hábito noturno e ele tende, né, a se alimentar dos raminhos dos ponteiros, dos raminhos novos e da inflorescência, o que acaba tirando a nossa safra, né? A técnica deixou os produtores rurais da região satisfeitos, mas já acharam que tudo estava perdido quando outro problema surgiu. Apareceu uma mosca branca e uns anos de pouca chuva e o cajueiro morreu. Novamente, eles tiveram orientação do Senar. Usaram plantas mais resistentes a pouca água e aprenderam a combater a praga da mosca branca. Aqui nós temos que fazer algumas pulverizações bem dirigidas, né, por baixo da folha, porque a gente percebe aqui, olha, que o local onde ela se encontra é na parte de baixo da folha. Então a gente tem que fazer umas aplicações dirigidas por baixo. Tanto a gente pode fazer o uso de algum produto natural, como a gente vem usando aqui, um produto à base de óleo vegetal associado a algum emulsificante, como até mesmo detergente neutro, ou pode usar também algum inseticida, algum agroquímico que combata essa mosca. Os agricultores aprenderam também a adubar e corrigir corretamente o solo arenoso da região. Os resultados de toda a tecnologia aplicada aparecem no aumento da produtividade. A gente era acostumado com cajueiro aqui com os invernos em torno de 1.000, 1.200 milímetros no passado. A gente tem uma produção em média aqui de 800 kg de castanha no ano, excelente, 800 kg de castanha por hectare, né? E a gente com o inverno aí de 400 milímetros de chuva, com essas técnicas que tem novas aí, a gente conseguiu fazer 1.200, 1.300 kg de castanha por hectare. A gente nunca imaginou alcançar isso e, além disso, colher praticamente o ano todo.
o agricultor Alcides aprendeu que um estoque de castanha como esse aí poderia render muito mais para ele na hora de vender o produto. O comprador vem procurar, é a vez da gente dizer, rapaz, eu tenho o produto e o produto vale isso e a gente consegue negociar. Tecnologia aplicada a modelos gerenciais simples, mas eficazes, estão fazendo a diferença para os produtores de caju do Vale do Apodi, no Rio Grande do Norte. A gente tem uma gama de técnicos aqui bem qualificados e a ideia é que a gente possa estar trazendo novas tecnologias, trazendo nova forma de manejo, tentando conter algumas pragas que normalmente são recorrentes aqui na região. E os nossos técnicos eles estão bem preparados para isso, né? Eles têm uma relação boa com o produtor, inclusive de confiança com esse produtor, que isso faz a diferença para que eles possam mudar também a postura deles quanto ao manejo. Uma das novidades em 2020 foi o Projeto Agro pelo Brasil, que realizou 5 edições para mostrar o trabalho de agricultores e pecuaristas na produção de alimentos e na geração de emprego e renda. Na programação, debates de interesse do agronegócio, além de gastronomia e música regional. Veja só. O Agro pelo Brasil continua conectando diferentes regiões do país em um evento inovador e tecnológico. Na segunda edição do projeto, participaram as cidades de Luiz Eduardo Magalhães e Salvador, na Bahia, Alexânia e Goiânia, em Goiás, além de Brasília. O objetivo foi falar sobre os principais assuntos da agropecuária brasileira, mostrar experiências de sucesso no campo e promover a cultura e a gastronomia do nosso país. A conversa virtual começou abordando um tema estratégico para o setor do agronegócio: infraestrutura e logística. Os produtores ainda sofrem com gargalos que dificultam o escoamento da produção e a chegada dos alimentos até a mesa dos consumidores. No Oeste Baiano, grande região produtora de grãos, uma das alternativas para melhorar o transporte é a conclusão da ferrovia de integração Oeste-Leste. As estradas não têm mais espaço para caminhões, não cabem mais caminhões nas estradas. E o índice de acidentes que tem ocorrido, a exemplo da nossa região, é muito alto. E essa ferrovia, ela virá minimizar um pouco isso e vem melhorar o fluxo do escoamento da nossa produção. A educação, voltada para o agronegócio, também esteve no debate desta edição do Agro pelo Brasil, que destacou o curso técnico em agronegócio do Senar, o programa Jovem Aprendiz e a faculdade CNA, que deve passar de 50 polos de ensino em 2021, com cursos de educação à distância voltados para a gestão. Qualquer qualificação que se deseje passar para a formação desse produtor rural, ou do empregado dele, ou da família, tem que se considerar a dificuldade de tempo que essa pessoa tem. Então, o ensino à distância facilita isso, porque ele é capaz de gerir o conteúdo e gerir o seu próprio tempo de maneira a se formar em algum curso que a gente ofereça. O técnico em agronegócio ele é um agente transformador da sociedade em que ele vive. Não é porque ele se torna um parceiro do produtor rural, uma vez que ele linka, né, os conhecimentos tecnológicos, né, os novos conhecimentos atuais e leva para essa propriedade rural. Então, assim, a gente consegue o quê? Sustentabilidade e produtividade. As tecnologias aplicadas nas propriedades rurais, que vão desde maquinários mais modernos, passando por monitoramentos aéreos, até chegar em insumos mais eficientes, auxiliam cada vez mais no melhoramento e na evolução da agropecuária. E esse tema não podia ficar de fora das discussões entre Distrito Federal, Bahia e Goiás no Agro pelo Brasil. Quando a gente fala de tecnologia, a primeira imagem que vem são de drones passando pelas lavouras, né, ou são de máquinas operando sozinhas. Tecnologia é você chegar ao ponto de conseguir saber do quanto o seu boi consome de ração e de água e quanto ele tem de conversão no ganho de peso. Isso é tecnologia. Temos que ter a aproximação cada vez maior de quem desenvolve
a tecnologia e a inovação com quem consome. A criminalidade no campo causa prejuízo para os produtores. O Agro pelo Brasil falou sobre os caminhos e as melhores ações para garantir a segurança rural e destacou ações realizadas em Alexânia, Goiás e também em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Nós temos ali inúmeros municípios que contemplam essa área produtora, tá? E a maior dificuldade nossa foi realmente fazer com que a polícia chegasse nesse ponto onde estava ocorrendo o caso, onde estava sendo demandada, de uma forma realmente a coibir, né, o crime ou até mesmo uma próxima ação do bandido. E nós temos observado que nós temos conseguido coibir. As alternativas para impulsionar o turismo rural também foram avaliadas por especialistas nos estados. Já o quadro Talentos da Nossa Terra e as delícias do projeto Do Rural à Mesa alegraram quem acompanhou o evento. Chegou a hora de testar os seus conhecimentos com o Agro Desafio. Para a nossa pergunta de hoje, você precisa olhar bem para essa foto. Diga para a gente que fruta é essa: jabuticaba, açaí, uva ou mirtilo? Aguarde o intervalo e eu te mostro a resposta. O nosso agro está de volta com a retrospectiva 2020 e vamos direto com a resposta do Agro Desafio. Última chance para você dizer que fruta é essa: jabuticaba, açaí, uva ou mirtilo? Quem respondeu açaí acertou. De origem amazônica, o açaí ainda é cultivado predominantemente no norte do país. Em 2018, foram 200 mil hectares de área plantada. A produção foi superior a 1,5 milhão de toneladas. O Pará é responsável por 95% da produção nacional. O açaí é usado na fabricação de sorvete, suco, shakes e alimentos energéticos. A CNA atua para que os convênios do ICMS sejam mantidos e os custos de produção de alimentos não aumentem. A medida garante ao setor agropecuário a compra de insumos como sementes, fertilizantes, ração e medicamentos mais baratos. Esse foi um dos assuntos que a Confederação acompanhou em 2020, com conquistas importantes. Controlar receitas e despesas é fundamental para avaliar a rentabilidade e corrigir possíveis prejuízos em qualquer setor. Os impostos que o agronegócio paga correspondem a 20,5% do total arrecadado no país e impactam diretamente no custo de produção. Uma medida que tem contribuído na redução da carga tributária são os convênios sobre o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. No caso do Convênio 100, de 1997, está prevista a isenção do ICMS nas operações dentro dos estados e a redução da base de cálculo na comercialização interestadual de sementes, rações, adubos, fertilizantes, medicamentos veterinários, entre outros insumos. Ele ajudou muito a fazer com que os insumos alcançassem preços razoáveis para que o produtor pudesse adquirir todos esses insumos dentro de um panorama e um planejamento de custos que lhe desse margens para ganhar dinheiro e ao mesmo tempo aumentar sua produtividade. Esse benefício tem sido um dos pilares da estabilidade de um setor que é o nosso setor agrícola e que vem batendo recorde sobre recordes de produção e de aumento de produtividade nessas últimas décadas. Estimativas da CNA mostram que sem os benefícios dos convênios na venda de insumos agropecuários entre os estados, o custo de produção vai aumentar em diversas culturas. Para mostrar o impacto no setor, veja alguns exemplos de cenários sem a renovação do Convênio 100. Para o plantio de milho na Bahia, o custo de produção pode aumentar em mais de 11%. Já no cultivo da soja, em Mato Grosso, a alta de custos também vai passar dos 11%. Já na pecuária, os produtores de leite no Rio Grande do Sul teriam de enfrentar uma alta superior a 12%. Os aumentos também seriam sentidos pela população com a alta no preço da cesta básica.
Dados do Ministério da Agricultura apontam que os produtores vão sofrer um prejuízo direto de 16 bilhões de reais em alguns segmentos agrícolas, sem contar com a pecuária. Primeira consequência da não renovação do convênio 100, aumento da inflação, aumento do custo dos alimentos, aumento de alguns alimentos da cesta básica que são essenciais, o arroz e o feijão, para começar a conversa. Além dos insumos, os produtores rurais também fazem uso de máquinas e equipamentos agrícolas que facilitam o trabalho no campo. O Convênio 52 de 1991 prevê a cobrança de um imposto menor na compra de tratores e colheitadeiras, medida importante para reduzir o custo da produção de alimentos. Oneraria muito o custo de produção, né, prejudicando não só o setor produtivo rural brasileiro, mas toda a sociedade do Brasil. É importante, é imperioso todos nós trabalharmos pela sua renovação. A CNA, ao lado de 44 entidades representativas do setor, encaminhou um manifesto para governadores e secretários de Fazenda dos estados pedindo a prorrogação dos convênios e destacando os prejuízos que o país correria caso não houvesse a extensão do prazo. O convênio 100 ele será um desastre se ele não for prorrogado. Para o nosso setor, eu vejo que seria de muito bom senso que ele fosse prorrogado e, após a reforma tributária, aí uma nova conversa, uma nova negociação viria e aí de maneira mais permanente, mais definitiva. A gente clama, por isso nós estamos trabalhando firmemente no sentido de que possamos estar renovando o Convênio 100. Os argumentos surtiram efeito. Em reunião do Conselho Nacional de Política Fazendária, em outubro, ficou definido que os convênios do ICMS 52 e 100 estão prorrogados até março de 2021. A CNA continua trabalhando para que a situação seja resolvida de forma definitiva. A força do agronegócio brasileiro tem muito a ver com a união da família. Hoje vamos acompanhar a história de 3 irmãs que, com o apoio do Senar Minas, assumiram a gestão do negócio e melhoraram o manejo da atividade, garantindo assim que a produção de alimentos continue e os empregos e a renda aumentem no campo. A reportagem foi gravada antes da pandemia, por isso nossa equipe e os entrevistados estão sem máscara. Esta fazenda em Carmo da Cachoeira, no sul de Minas Gerais, produz café e leite. Trabalhar com essas atividades é uma tradição antiga de 2 famílias, a do Marcos e a da Patrícia, que, casados, decidiram dar continuidade ao trabalho dos pais. Por ano, a fazenda Baixadão produz 1.500 sacas de café. De leite, são 3.500 litros por dia. Para administrar melhor a propriedade e ter sucesso, o casal participou em 2010 do programa Gestão com Qualidade em Campo, oferecido pelo Senar Minas. O curso nos ajuda muito a criar planilhas de custo, planilhas de trabalho. Então você passa a se orientar melhor, você passa a ter mais dados da propriedade para poder estar gerenciando. Para o casal, nos anos seguintes ao programa de gestão, a fazenda viveu uma transformação. No leite, houve melhora com relação à qualidade do produto. E a família passou a produzir café especial para agregar valor. Eu acho que hoje a fazenda, com o crescimento, com a evolução, não é só fazenda. A fazenda tem que ser uma empresa para ela poder crescer. Além do programa de gestão, a família participou do programa Sucessão no Campo. Marcos e Patrícia passaram a olhar para frente, para o futuro, e decidiram o papel de cada filha na administração da fazenda. Isso aqui é um sonho que eu comecei a realizar em 1993. Quando chegou num ponto que eu vi que esse projeto podia parar, eu achei que era importante trazer as 3 para dentro da propriedade. Porque se esse projeto não tiver continuidade, eu acho que tudo que eu fiz foi perdido. E eu não quero isso de jeito nenhum. Raquel, de 37 anos, Helena, 35 e a caçula Luísa, de 33 anos, atenderam ao chamado dos pais. Em 2018, a família participou do programa Sucessão no Campo, oferecido pelo Senar Minas. O programa Sucessão no Campo trabalha em cima de 3 pilares: família, patrimônio e negócio. Então a gente busca, primeiro, a governança, o perfil de governança dentro da estrutura familiar. Nós também olhamos muito a questão do negócio e do patrimônio, a valorização do patrimônio
e a gestão do negócio. O nosso produtor precisa de uma assistência melhor, precisa ter conhecimento, precisa se modernizar. E o Senar tem contribuído muito para isso. Com o auxílio do programa, cada pessoa da família passou a ter uma tarefa definida. Raquel, a mais velha, faz o controle financeiro e das atividades do café. Eu sou uma pessoa bem organizada, gosto das coisas bem feitas e isso foi me motivando a poder fazer. Quando eu cheguei, isso se encaixou bastante no meu perfil para poder manter essa organização das atividades. Helena, que é veterinária, já trabalhava com os pais na fazenda, auxiliando no trato com os animais e passou a ajudar também na gestão. Helena viu com bons olhos a chegada das irmãs. Quando a gente promoveu essa ideia da sucessão, que o meu pai foi vendo a necessidade da gente se envolver e de existir uma parceria por causa do tamanho da propriedade, foi uma surpresa muito gratificante para a gente ver a entrada delas e o quanto elas poderiam somar junto com o trabalho que o meu pai já estava desenvolvendo dentro da fazenda. Luísa, a mais comunicativa das irmãs, acompanha os profissionais que visitam a propriedade, cuida dos certificados internacionais e da parte comercial do café, que é exportado para a Alemanha. Já tem 2 anos que a gente faz a venda para a Alemanha, direto para esse cliente. Ele veio aqui na fazenda, trouxe o pacotinho de café embalado, como é vendido lá fora. Então, assim, um orgulho de você se sentir valorizado por aquilo que você está fazendo, porque o trabalho aqui é muito grande. Você depender do clima, você depender de tudo e você vê que você conseguiu, fantástico, assim. É a continuidade de uma história. E que a gente vê hoje, o meu pai vivo, feliz, porque ele tem a família inteira aqui reunida. Elas se emocionam a falar do trabalho na fazenda. O programa Sucessão no Campo manteve em pé o sonho de Marcos e Patrícia de dar continuidade à história dessas terras, mas serviu também para fortalecer a união da família e o respeito das filhas pelo trabalho já realizado pelos pais. Eu vi todo o crescimento da fazenda junto com eles. Eu cresci muito aqui dentro. Eu tive uma oportunidade de me desenvolver profissionalmente com o meu pai fora de série, porque meu pai já conhecia da atividade, né? E eu, veterinária recém-formada, foi uma escola. Eu acho que é um presente, porque eu e o Marcos trabalhamos muito, lutamos muito para conseguir isso. E hoje elas estão dentro daqui de braços abertos, cada uma com mais vontade de crescer, com mais vontade de procurar fazer da fazenda o melhor. Então foi muito importante a chegada delas, a vinda delas para nós aqui dentro. Todas as ações mostradas hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. O Nosso Agro termina aqui. A gente se encontra na semana que vem com mais retrospectiva do Nosso Agro para você. Até lá!